A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje nós estamos vendo o nosso vídeo de número 259, que corresponde a 1 Samuel, capítulo 23, de apenas 29 versículos. Apanhe sua Bíblia, faça uma leitura prévia desse capítulo, onde você irá ver Deus protegendo Davi de Saul. Deus nos protege dos nossos inimigos. Entre no nosso blog site jamaisdesista.com.br e também tem acesso à parte escrita dessa narrativa. Como eu disse a vocês, esse é o vídeo de número 259. São 1189 vídeos. Então nós já cumprimos aí cerca de 22% do total de 1189. Logo chegaremos ao final. A nossa previsão é terminar dia 23 de julho de 2019, se Deus permitir, sem nenhuma falha. Ainda estamos na parte 3, que nós juntamos o 1º e o 2º Samuel. E nós estamos vendo a ascensão de Davi e a queda de Saul. Juntamos 1º e 2º Samuel. Então foi dividido em 3 grandes sessões. Nós já vimos o sucesso e as dificuldades de Davi a serviço de Saul. Nós também já vimos a ajuda que Davi recebeu quando fugiu de Saul. E nós estamos vendo a inocência e a culpa de Saul, que vai até o 1º capítulo de 2 Samuel. Já entramos, portanto, na terceira e última parte da terceira parte, de 5 partes no total da junção dos 2 livros, da nossa divisão proposta, que está envolvendo os 1º e o 2º livro de Samuel. Como uma série de episódios comparativos, o escritor de 1ª e 2ª Samuel demonstrará até o final dessa subparte que Deus exaltou Davi, porque ele era inocente. E Deus julgou Saul por causa da sua culpa. Como havíamos dito, dividimos esta em 3 sessões. A inocência de Davi e a culpa de Saul para com os outros israelitas. Já começamos no capítulo anterior, vamos até o versículo 6 desse capítulo. A inocência de Davi, pode ver, tudo envolvendo a inocência, né? A inocência de Davi e a culpa de Saul, de um para com o outro, que vai do 23:7 até o 26:25, e depois a inocência de Davi e a culpa de Saul para com os filisteus. Depois daquele triste episódio macabro da morte dos sacerdotes de Nob, onde Abiatar, filho de Aimeleque, filho de Aitube, conseguiu escapar, Davi ouviu que os filisteus pelejavam contra Keila, e resolveu com seus homens, que já cresceram 50% desde a última contagem, eles eram 400 e agora já eram 600, resolveu arriscar sua vida para ir defender Keila. É digno de se notar o contraste entre Saul e Davi, que vai ficando bem detalhado nas narrativas. Saul destruiu Nob e agora estava prestes a destruir Keila por causa de Davi. No entanto, Davi estava acolhendo Abiatar e ainda livrando uma cidade das mãos dos filisteus. Se Davi fosse de má índole, teria tirado vantagem sobre Saul, condenando ele diante daquele massacre de Nob. Ao invés disso, assumiu sua parcela de culpa ao colocá-los diante daquela situação terrível. Davi arriscou sua própria vida e a dos seus 600 homens ao se prontificar a ajudar Keila, que ficava ali próximo, cerca de 5 quilômetros ao sul de Adulão, 22:1, próximo ao território filisteu. Outra citação sobre Keila é encontrada em Josué, no capítulo 15, verso 44. Os filisteus parecem que tinham péssimo costume de saquear essas eiras. Juízes 6, de 3-6. Davi não enfrentou os filisteus de qualquer jeito, mas fez consultas ao Senhor por meio da estola que estava associada à consulta divina, e não a estola sacerdotal de linho. 22:18.
Então veremos agora a partir do verso de número 7, a inocência de Davi e a culpa de Saul de um para com o outro. Ele, Davi, consultava o Senhor, e o Senhor lhe respondia, detalhe por detalhe de tudo o que iria fazer ou não iria fazer. Isso é muito interessante. Irei defender Keila? Triunfaremos? Derrotaremos os filisteus? Keila me entregará nas mãos Saul? Saul atacará Keila? Davi precisava de respostas, e elas todas foram dadas a ele, que a seguiu às riscas, e assim pôde se livrar de Saul. Eu tenho um pequeno artigo meu particular, que uso para minhas tomadas de decisão, que está em meus livros, meus escritos, que tenho tido a oportunidade de escrevê-los, né? Mas citarei agora apenas pela sua pertinência. É necessário tomar decisões. Eu estou dando uma pausa para falar a respeito de tomada de decisões. Vocês viram que tudo que Davi queria fazer, passo a passo, ele ia consultando o Senhor. E o Senhor ia lhe dando resposta e ele ia dirigindo os seus atos. Mas você tem essa estola sacerdotal para fazer essa consulta desse jeito, para obter as respostas para todas elas? Você tem muitas consultas a fazer, mas você não pode contar assim com um profeta, com uma estola ou com qualquer artifício dessa natureza, né? Então você tem que tomar decisões. Como então tomar decisões? Cada um esteja bem seguro de suas decisões. Eu irei compartilhar minha forma de tomada de decisões. Sim, é pela fé. É pela fé que a minha tomada de decisões se dá. E em meio a muitas dúvidas. Se não existirem as dúvidas, não existiria a minha fé. Fé sem dúvidas não é fé, mas certeza. No entanto, a fé é a certeza, mas não do fato em si, senão não seria fé, mas das coisas que se esperam. Fé, sem dúvida, não é fé, mas convicção. No entanto, a fé é a convicção, mas não do fato, senão não seria fé, mas de fatos que se não veem. Então, é a convicção de fatos que se não veem. Veja o que diz Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Repetindo, a fé não é a certeza de coisas, mas de coisas que esperamos. A fé não é convicção de fatos, mas de fatos que se não veem. Seria ilusão minha tomar uma decisão de fé tendo a certeza e a convicção dos fatos. Fácil, né? Eu repito, isso não é fé. A fé opera em meias dúvidas. O ambiente da fé é cheio de dúvidas. Eu diria que é um mar de dúvidas e você andando por cima dele. Cuidado para não se afogar. Vozes que me ajudam a tomar. Eu tenho algumas vozes que falam comigo quando eu vou tomar minhas decisões. Vozes que me ajudam e a convicção nas minhas tomadas de decisões. Eu ouço essas vozes e julgo. E vou passar para você. 1 Tessalonicenses 5:21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Coríntios 14:29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem. 1 Coríntios 2:15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, quais são essas vozes? A do Espírito Santo, em primeiro lugar. Óbvio que é aquilo que eu entendo que é o Espírito Santo falando comigo. Em segundo lugar, da palavra de Deus que está na Bíblia. Também é óbvio que a Bíblia não fala de per si. Logo, é aquilo que entendo que a Bíblia, a palavra de Deus, está falando comigo. É minha experiência pessoal. Em terceiro lugar, outra voz que fala comigo, oriundo das minhas orações, jejuns, campanhas pessoais, vida piedosa. Outra voz, a voz da minha consciência. Ela sempre é consultada antes de qualquer coisa. Sendo reprovada pela consciência, nem atrevirei a avaliá-la em outros meios. Outra voz, a quinta, oriunda das pregações, dos testemunhos e outros fatores presentes nos cultos, inclusive daqueles
em que sou o respectivo autor, preletor. A sexta voz dos homens de Deus, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, amigos, que me aconselham e dão suas opiniões, quer me aprovando, quer me reprovando. Outras vozes dos profetas com as suas profecias, sonhos, visões e revelações. Pode ser que o profeta seja o próprio recebedor das profecias, dos sonhos, das visões, revelações e outras experiências com dons espirituais do Espírito Santo. A oitava voz, dos testemunhos, das experiências de diversos homens de Deus em todos os tempos, inclusive daquelas que não são bíblicas e da história e da contemporaneidade. Eu tenho que me basear na experiência dos outros também e ver onde eles erraram, as decisões que tomaram, onde acertaram e o que pode servir para mim de experiência. A nona voz que ouço dos meus sonhos normais e daqueles que entendo significativos ou proféticos. A décima dela, oriunda da minha própria experiência e vivência de fé. A 11ª, do próprio diabo, ou daquilo que entendo que seja ele falando, óbvio que não para segui-lo, mas para evitá-lo. A 12ª, de outros fatos, experiências que me ajudarão a formar a minha opinião. A minha decisão será tomada observando essas vozes. Aliás, as minhas decisões são assim tomadas sempre. Ando por fé e não pelo que vejo. 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. João 20:29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Josué foi um homem de fé. Moisés foi um homem de fé. Ambos tiveram o encargo de conduzirem o povo de Israel do Egito para o deserto e do deserto para a terra que jorra mana, leite e mel. No entanto, ambos tiveram a experiência da fala de Deus de forma extracorpórea. Deus lhes falou, eles creram. Deus não lhes enviou profetas, falou com eles pessoalmente. Deus também fala comigo, mas somente pela fé. Quem me dera, diante dessa decisão, o Senhor me aparecesse e dissesse: olha, filho, sou eu que estou a falar contigo. Vá e trabalhe, pois estou contigo e ajudarei, não te abandonarei. Não te mandei eu? Vá, ou me dissesse: não vá não, filho, espera um pouquinho. Quem me dera, mas não é assim comigo. Terei de tomar a minha decisão pela fé. E assim tenho aprendido em meu relacionamento com Deus a agir pela fé. Deus há de me ajudar a me desenvolver e andar sempre pela fé, e não por vista. Em andar por fé e não por vista, tomo o exemplo de Martinho Lutero, que disse, entre tantas outras coisas que ele disse assim: se eu não for convencido das Escrituras, pelas Escrituras e pela razão, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada para ir contra a minha consciência. Por isso não é correto nem seguro. Deus me ajude. Amém. Outra coisa que ele diz também: fiz aliança com Deus, que ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer para esta vida, quanto para o que há de vir. Isso foi Martinho Lutero. Em suma, ando por fé e não por vista. Logo, se eu não for convencido pelas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, pela minha consciência, pelo Espírito Santo, em minha razão, jamais me curvarei a qualquer doutrina, ensino, revelação, anjos, pessoas, potestades. Errarei nas minhas tomadas de decisão? Pode ser que sim. A probabilidade de erro é grande, mas pior do que errar é não agir por medo de errar. Seria tão bom que tudo o que fôssemos fazer tivesse uma resposta assim, né? Como uma estola de consulta divina. No meu caso, não é assim. Tomo minhas decisões pela fé e oriento a você a tomar suas decisões pela fé. Para de ficar consultando profetas, para de ficar buscando coisas do além. Deus já te deu capacidade para você tomar suas decisões. Tome sua decisão e não tenha medo. Se errar, reconhece o erro, volte, conserte, dê uma nova chance. Também nem há comparações entre as minhas e as decisões de Davi, que precisava ali tomar
em favor do reino de Deus naquele contexto, naquele momento. Orientado por Deus, voltando à história, Davi frustrou os planos de Saul de capturá-lo em Keila, e avisado por seus homens de uma recente investida dos filisteus contra eles, desistiram de perseguir Davi, então, estando bem próximos de sua captura. A Bíblia mesmo responde isso no verso 14. Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Então o inimigo pode te buscar todos os dias. O inimigo pode estar ao teu pé todos os dias, mas Deus não vai te entregar na sua mão. A razão de Saul não ter colocado as suas mãos em Davi era simplesmente porque Deus não permitiu. E assim, Deus interferia mesmo na história. Aproveitando a oportunidade em que Davi fora apanhado, em que Davi quase fora apanhado, Jonatas consegue se encontrar com ele e assim, mais uma vez, renovam suas alianças. Jonatas dá a entender que todos sabiam que era uma questão de tempo para que Davi assumisse o reino. Ele sabia disso, seu pai sabia disso, e todos estavam esperando isso mesmo. Jonatas se submete e reconhece em Davi uma liderança escolhida e aprovada por Deus. Era uma questão de tempo. Não foi dessa vez, nem será de vez alguma que Saul irá encontrá-lo para pôr suas mãos nele e o destruir. A proteção divina estava sobre ele, e nada poderia derrotá-lo nessa terra, nem em qualquer outra terra. Davi continuará fugindo e se escondendo, estando inocente. Ainda passará por muitos apuros e terá oportunidades ímpares de se livrar para sempre de seu inimigo, mas honrará a Deus acima de qualquer coisa, e por isso mesmo Deus o tornará rei para sempre em Israel. Que capítulo de grandes ensinamentos, que capítulo maravilhoso esse capítulo 23. Quantas coisas boas a Bíblia tem para nos ensinar. Continue aí a nos seguir, dá um joinha, faz um comentário, inscreva-se em nosso canal de vídeo do YouTube, visite nossa loja virtual, seja nosso parceiro. Amanhã estaremos aqui com 1 Samuel capítulo 24, onde veremos Davi poupando a vida do seu inimigo, de Saul. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Queridos, bom dia na presença de Deus.